Bom, pessoal, esse aí é o simulador da escala de pH, né, que foi veiculado lá na aula do Centro de Mídias dessa semana, né, no dia 3 de maio. Então, quando você acessa o link que foi dado lá no Centro de Mídias e que está aí na descrição desse vídeo, você vai cair nessa página do PET Colorado, né? Aí você vai clicar aqui para iniciar o aplicativo. Inicializa e você vai entrar em pH macro. Quando você entra em pH macro, ele já carrega o sistema com água neutra, né? Então você pega o medidor, você clica nele, segura, coloca dentro do líquido, vai aparecer o valor do pH. Então o que a gente nota? Que a escala de pH para a substância neutra, que é a água, ela ocupa um ponto central. Se a gente vai para valores que são acima de 7, a gente tem o que eles chamam de escala de pH dos meios alcalinos. Então a água aí já vai estar dissolvendo íons, aonde a maioria deles, né, quando eu considero as quantidades de H+ e de OH-, ocorre um predomínio de OH-. Quanto maior for a quantidade de íons OH-, mais para o extremo eu vou, mais eu fujo da neutralidade, mais eu fujo do valor 7. No valor 7, como é o meio neutro, a gente tem a igualdade entre as quantidades, né, as concentrações de íons H+ e OH-. Se eu percorro a escala no sentido contrário, a escala, parte da escala de pH ácido, onde predominam as soluções ácidas, aquelas então onde o H+ possui concentração mais alta que o OH-. E quanto mais aumenta essa concentração de H+, mais foge da neutralidade, mais vai em direção ao pH zero, né? Então, se você olha aqui no centro, você tem o seletor de materiais. Então você clica aqui na setinha, você vai poder testar o pH dos diversos materiais. Por exemplo, se eu clicar aqui no líquido secante, que é um aditivo que é colocado nas máquinas de lavar, ele tem um meio fortemente alcalino, eu posso medir. Então você vê que como ele é alcalino e o OH- predomina, ele está lá no extremo superior da tabela, acima de 7, né? Então, quer dizer que a concentração de íons OH- aqui é muito, muito, muito maior que a concentração de H+. Tanto é que eu estou no extremo da escala alcalina, né? Se eu pegar um material que é lá do outro lado da escala, que é fortemente ácido, por exemplo, vou pegar o ácido de bateria. É uma solução extremamente ácida. Então, olha o que a gente nota aqui. Nós estamos no extremo da escala ácida. Se eu misturar quantidades de mols iguais de uma substância, né, que contém bastante OH- com outra que contém bastante H+, eu vou chegar no pH da água, que é o local, que é a posição em que a concentração de OH- e de H+, elas se equivalem, né? Então, o que a gente pode notar também de interessante aqui? Que os fluidos que o ser humano tem, né, no seu corpo, eles são próximos da neutralidade. Por exemplo, o sangue. O sangue tem pH alcalino, mas muito próximo da neutralidade, pH 7,4. Pegar o cuspe, ele tem também pH de 7,4, né? Já se eu pego o vômito, né? O vômito, quando acontece, ele vai trazer um líquido que é extremamente ácido, que ele está lá no estômago, ele ajuda a fazer a digestão dos alimentos. Então vai ser um pH ácido. Aí o pH 2 está bem lá embaixo, né? Ou seja, está numa solução que tem bastante
H+ em relação à quantidade de OH-, né? Então a atividade que a gente tem hoje para fazer seria essa: pegar os diversos materiais, medir os pHs, depois a gente vai lá para fazer a atividade proposta. Então, verificando novamente como é que eu vou fazer a atividade. Então eu clico aqui na setinha, ó, e vou testando as diversas substâncias. Leite, pH 6,5, o café, pH 5, ele tem um pH ácido, né? E assim por diante, bem tranquilo. Eu posso também fazer uma diluição, se eu quiser. Vamos pegar, por exemplo, uma solução ácida. Aí começa a diluir, ó. Aqui essa torneirinha, a gente vai diluindo. Então, toda vez que eu diluo uma mistura que é ácida ou alcalina, que é a básica, né? Ela tende, quanto mais água eu colocar, ela vai se direcionando para o meio neutro. Tanto é que quando eu colocar muita água em uma solução, ela tende cada vez mais a se aproximar do comportamento da água pura. Quer ver? Olha lá, o pH 2 vai subindo. A gente não vai ter a possibilidade de ter volume suficiente no recipiente aqui para chegar no pH 7, né? Mas chegaria muito próximo desse pH 7 se eu chegasse numa adição muito grande de água pura aqui, a ponto de eu poder considerar a diluição infinita. Então vamos pegar o material agora alcalino. Vou pegar aqui o cuspe. Vamos lá. Está em pH 7,4. Colocando água, ele vai diminuindo em direção ao pH 7, tá vendo? Então, se a gente tivesse a possibilidade de colocar mais água aqui, a gente chegaria no pH 7. Então, vamos esvaziar aqui. Vamos colocar uma quantidade menor de cuspe. Colocando o cuspe aqui. Vou colocar o medidor, ver se ele já alcança. Alcançou. Está pH 7,4. Vamos fazer a adição de água. Olha aí, ó. Ele vai se aproximando do pH da água pura. Ainda assim, não deu para fazer o que a gente chama de diluição infinita aqui. Mas deu para ver como é que funciona, né? Se eu tiver uma solução ácida e for adicionando água, o que ela acontece? Ela tende a diluir o H+ a ponto dele chegar próximo do pH neutro. Se eu tiver uma solução fortemente básica ou alcalina e for adicionando água, eu vou diluindo esse íon OH- a ponto de, na diluição infinita, eu chegar próximo, né, de uma solução neutra. Tá ok? Então o equipamento tá aí, é só vocês brincarem um pouco.